O dia amanheceu frio, com o sol saindo tímido pelas nuvens, sem força para aquecer os dedos quase congelados do ucraniano. O solo gélido da trincheira não ajudava. Mesmo assim, ele riu ao ver o Bakhmut era o inferno que Deus congelou na terra. Ali os cadáveres se acumulavam ao ponto de não haver anjos ou demônios suficientes para carregarem as almas. Feridos eram levados para os hospitais a centenas, enquanto as bombas continuavam a cair. A cidade era praticamente um cadáver. Estava tão moribunda a ponto de que seus prédios eram meros esqueletos que, vez por outra, se enchiam de fumaça diante de uma nova explosão. Dentro deles, ucranianos esperavam pelos russos, que pressionavam pelos quarteirões, pagando com almas ou imposto por cada casa ocupada. 100 metros trocados por uma dezena de cadáveres, 2 dezenas de feridos e memórias do terror para quem sobrevivesse. As trincheiras da região ficaram congeladas no inverno. O frio matava tanto quanto a munição quente. Era preciso procurar se aquecer e se manter bem alimentado. Uma trincheira foi tomada pela água e virou pura lama. O soldado sonolento se virou no sono para dentro daquele barro frio. Acordou assustado, sem conseguir respirar, os braços afundando ainda mais quando tentou se erguer. Os homens o retiraram do desespero e o deixaram sujo e apavorado, retomando o fôlego quando ouviram o barulho do primeiro morteiro. Antes que a história do quase afogado se espalhasse pela trincheira, a engrenagem do moedor de carne se moveu. Estava tão lubrificada que pouco barulho fez antes que os russos começassem a avançar. Os ucranianos levantaram a PKM e as AK. Perto deles, alguns homens falavam em inglês, avisando que era a hora da carne barata. Ela finalmente veio. O russo era jovem, recebeu a notícia da mobilização, pegou uma AK e foi mandado para o campo de batalha com sonhos de luta. Chegou no dia anterior ouvindo absurdos como gente sem treinamento ou soldados se recusando a combater. Ele simplesmente pegou sua arma naquela manhã, se juntou aos recém-chegados e seguiu as ordens rumo à trincheira inimiga. A artilharia explodia, dando fogo de cobertura quando eles começaram a correr. A seu lado, um garoto ainda mais novo tinha olhos saltando de medo. Ele vinha da Buriátia, uma das repúblicas mais pobres da Federação. O russo ouviu correr do lado. AK-47 baixa, a boca aberta, soltando ar quente. O garoto caiu do nada, vazado por uma munição 762, quando as metralhadoras da trincheira começaram a ressoar. Mais 2 homens tombavam, à medida que o som venenoso da PKM continuava. O russo correu, vendo a trincheira mais perto. Ergueu o AK, mas então 60 milímetros da munição de um morteiro caíram de presente na cabeça de um velho logo à sua frente. O russo foi ao chão atordoado, e ali ficou
um longo tempo caído na terra gelada, sentindo o cheiro da morte fresca e os últimos gemidos dos moribundos. Ficou quieto até ouvir os passos de novos soldados e o som dos tanques. Alguém o levantou, entregou a arma e o colocou na direção da trincheira novamente. Olhou para o soldado. Parecia um personagem de Call of Duty. Usava plate carrier repleto de bolsos para os magazines da AK-103 com red dot. O capacete era bem diferente daquele casco soviético que o jovem usava. Os patches da bandeira azul, vermelho e branca e o patch da caveira deixaram o recruta orgulhoso. As forças especiais estavam ali para o salvar. O tanque T-72 criou a cobertura, açoitando a trincheira com 125mm, levantando terra e derrubando corpos. O BMP-2 vinha com um esquadrão que desmontou rapidamente, passando por trás dos blindados e iniciando a entrada nas valas. O jovem russo tomou coragem e seguiu junto, até ver o caos. Os ucranianos sabiam que era agora que as dificuldades começavam. A carne macia havia sido martelada até virar fragmentos espalhados pelo chão. O músculo duro, que não era rasgado pelos dentes, vinha logo depois, sabendo onde estavam as principais defesas da trincheira. O soldado ucraniano viu uma explosão mais adiante. Quase perdeu a concentração ao ouvir um grito, mas se recobrou a tempo de ver um jovem aparecer com um capacete soviético logo acima. Apontou a AK-74 para a cabeça do russo e atirou. O projétil atravessou a proteção com papel. O vermelho escorreu e o corpo rolou pela trincheira. A pressão russa foi forte demais. A PKTM, acima do BMP-2, expelia fragmentos de agressão. O soldado não sabia de quem era o ataque. Bem provavelmente eram os mercenários, usando sua mistura de tropas recém-contratadas na frente e a elite endurecida pelas guerras da Síria vindo logo atrás. Mas também havia separatistas de Donetsk e de Luhansk lutando na região, sem contar as tropas convencionais russas. Finalmente, as tropas mais bem treinadas e preparadas dos russos entraram na trincheira. Os soldados ucranianos foram sucumbindo à medida que a correnteza bruta invadia os caminhos apertados e frios. Alguns acabaram se rendendo diante de soldados armados com pólvora, aço e motivação. O soldado se abaixou, misturando-se na lama, correu agachado enquanto recuava sobre os corpos dos companheiros. Um dia triste em que foram obrigados a engolir o orgulho e recuarem. Um soldado vivo luta no dia seguinte. Os russos dominaram várias trincheiras ao leste de Bakhmut. Os drones enxergavam tudo, vendo as preparações enquanto recrutas cavavam como formigas desesperadas as trincheiras. Os ucranianos observavam e esperavam. A paciência às vezes é tudo na guerra. Os soldados finalmente tiraram os olhos da tela para fazerem sinal para o HIMARS. Os mísseis voaram com o primeiro aviso de que os combates não seriam fáceis. O impacto consumiu o futuro de alguns soldados, mas não impediu que as trincheiras continuassem a ser cavadas. O trabalho era sustentado dia a dia. Um esquadrão então se aproximou o suficiente para usar uma arma israelense. O morteiro M971 raramente era visto fora de seu país de fabricação, mas os russos experimentaram a ação daquela arma quando a munição se dispersou no ar, inundando a trincheira com uma maré de morte. O drone ucraniano voou pelas valas após as explosões. Vendo homens feridos se arrastando, a câmera encerrou o filme de horror e retornou para as posições russas somente no dia seguinte. Lá estavam ainda todos os corpos largados no mesmo lugar. A única diferença era que todos os feridos haviam agora se juntado às estatísticas dos falecidos.
Os russos pressionaram com suas forças especiais. Havia mercenários, mas o exército padrão do governo não ficaria para trás. Sentiram-se ridicularizados e protestaram quando viram as propagandas de recrutamento que motivavam meramente por alguns roubos. Depois disso, foram para os combates, mostrando que dinheiro não paga coragem. Passaram pelos bairros de Bakhmut, abrindo caminho primeiro com morteiros 2B-25, que explodiam nas casas da periferia onde os ucranianos ainda resistiam. Pressionaram os inimigos com os tiros de AK-74 ou com a munição 5.45 da AK-12. Alguns usavam a KS-74U, muito mais curta e pronta para a invasão dos ambientes confinados ou para lutar nas esquinas irregulares formadas pelos escombros. A pressão funcionou. Cadáveres ficavam na rua e eram recolhidos à medida que as posições consolidadas foram relatadas para o comando. Morteiros foram reposicionados para continuarem a quebrar o esqueleto dos prédios e soterrarem os oponentes. Dentro dos porões, os poucos civis que se recusaram a ser evacuados pelos ucranianos se escondiam, sendo muitos deles pró-russos que aguardavam enquanto ouviam as bombas explodirem sobre suas cabeças. Os ucranianos sabiam quando precisavam recuar, mas também entendiam o que era aguardar e usar a defesa. Os snipers esperavam. Um deles ouviu o som de uma metralhadora suprimindo as posições ucranianas para permitir a projeção inimiga. Uma sucessão de tiros calou a arma quando os russos estavam avançando com a pouca proteção das ruas. Os ucranianos levantaram as cabeças, apontaram as armas e começaram a derrubá-los. Os russos ficaram espalhados pelo chão ou recuaram. Os combates se arrastavam pelo dia. As tropas avançavam entre as casas sob bombardeio e tiros, sabendo que não bastava defender. Era preciso contra-atacar ou seriam engolfados pela maré russa. Passavam pelos quintais onde crianças brincavam quase um ano atrás, ouvindo o som de tiros ao invés de risadas infantis. Conversavam sobre posições inimigas nas ruas em que vizinhos se encontravam para contar as notícias do dia. A noite caiu e a escuridão tomou as ruas vazias. O silêncio era quebrado somente pela artilharia russa, que servia para lembrar que a paz ainda não chegara. Em dezembro de 2022, em um frio que sugava lentamente o calor dos corpos e congelava os cadáveres, o presidente ucraniano visitou Bakhmut. Foi recebido em festa pelos soldados, entregou medalhas aos combatentes e recebeu de volta uma bandeira assinada, um símbolo do sacrifício pela defesa da cidade. Do outro lado, o dono de uma companhia mercenária enviou um vídeo afirmando que estava na região e aguardava para enfrentar o governante oponente. Enquanto isso, o presidente russo se encontrava em grandes salões com outros políticos, procurando mais apoio para a guerra. Os três veriam o inverno passar, a temperatura mudar, mas o inferno chamado Bakhmut persistiria, com muitos se perguntando sobre a estratégia e as motivações pela região, mas muito menos pessoas questionando o terror da morte que rondava as trincheiras e os escombros. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo então é baseado em relatos de guerra, mais precisamente do período de outubro a dezembro de 2022. Não especifiquei muitas vezes os combatentes que estavam participando, as brigadas, os grupos mesmo corretamente, porque quis deixar um pouco mais geral. Por exemplo, tem os registros mesmo de principalmente o Wagner Group ser um dos principais participantes russos nessa ofensiva e outros grupos também participando, como separatistas de Luhansk, Donetsk, mas também temos indicativos dos mobilizados russos presentes na região e de outros presentes do exército russo mesmo. Tem alguns vídeos que eu usei até realmente para montar aqui, que são vídeos que diz
dizem que são das forças especiais russas, mas eu até fiz uma análise em outro vídeo meu que tem um patch lá que parece ser um patch do Wagner, mas não é o completamente patch do Wagner Group, então não dá pra saber. Não quis ficar colocando e falando demais do Wagner Group, porque já falei demais do grupo em outros vídeos e eu queria abordar de outra maneira aqui o modo como foi esse combate em Bakhmut, como outras tropas participaram. Achei que seria importante isso. Espero que tenham gostado. Vamos ver como que a guerra progride. Conforme for, pode ter outro vídeo sobre isso, mas não vou prometer nada. Vamos ver e vamos ver o que vai acontecer. Mas esse vídeo foi baseado todo em relatos de guerra. Tudo baseado em relato de soldados. Relato de soldados, principalmente do livro Battle and Beers. Muito bacana porque o autor ele foi até a Ucrânia, conversou com russos, conversou com ucranianos, pegou entrevistas e ia coletando essas histórias. Muito legal, tô deixando a capa do livro aí. Gente, façam questão de ler, leiam que é muito bacana e essas histórias todas. Vou usar para contar algumas histórias a mais. Estou modificando o texto porque eu não vou reler o texto do livro aqui, porque vocês têm que ler o livro, gente. Tem que ler esse livro legal. Então não vou só simplesmente reler. Pego as histórias, junto essas histórias para ficar um entendimento do que aconteceu na região, de como que foram as batalhas, como o caso de Bakhmut agora. Então, esse texto escrito aqui é um texto meu, tá? Baseado em relatos reais, coisas que realmente aconteceram, relatadas por soldados russos, por soldados ucranianos. E é isso aí, espero que tenham gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo, deixe um likezão, deixe um comentário, é muito importante para mim isso, tá? A gente tem também um canal no Telegram para os membros do canal, que eu vou e coloco várias das imagens mesmo que eu uso aqui de forma integral e faço alguns comentários sobre elas também. Não é uma análise completa, mas eu explico o que tem de verdade, o que tem de mentira em cada parte ali, de onde que vem a informação. Mas é um grupo só para os membros do canal. Se você quiser se tornar membro do canal, muito bem-vindo será e vai dar um apoio, que é importante porque dá trabalho demais fazer esses vídeos, tá? É isso aí, gente. Um abraço para todo mundo.